Shabbat Shalom a todos. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Pinhas, Finéias. E nessa Parashá, irmãos, eu gostaria de mostrar algumas coisas muito interessantes para vocês. Porque a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que essa porção da Torá tem o nome dele, de Pinhas. E isso é uma raridade, não aparece toda hora. A pessoa tinha que ser alguém muito importante, com uma relevância espiritual muito grande, para uma porção da Torá ter o nome dele. E aí vem a pergunta: o que esse homem fez para que ele pudesse alcançar essa honra? Ok? Seria a pergunta inicial que eu faria aos irmãos. Se você acompanhou o texto da leitura da Torá, quando o Eterno está falando com Moshe, ele está fazendo um relato a Moshe, dizendo o seguinte: Pinhas, filho de Elazar e filho de Aharon, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Ou seja, ele impediu que todos ali fossem mortos. Por que isso? Por quê? Nós vamos chegar ali nesse ponto, mas um dos príncipes de Israel, chamado Zimri, ele pega uma mulher midianita, Cosbi, e traz para dentro do acampamento. E começa a ter um envolvimento sexual com essa mulher dentro do acampamento. Agora você imagina um líder cometendo um pecado desse no meio do acampamento de Israel. Vocês se lembram que na Parashá passada nós vimos o quê? Qual foi a última Parashá, irmãos? Balac. Nós vimos um feiticeiro tentando amaldiçoar Israel e só transformando a maldição em bênção. Agora, um líder diz assim: eu posso fazer o que eu quiser. Um líder, um homem, eu vou fazer o que eu quiser. E ele pega uma mulher estrangeira, de um povo que queria matar Israel, que queria amaldiçoar Israel, leva para dentro do acampamento, para dentro da tenda dele, e diz assim: não tem problema, a glória do Eterno está aqui, não tem problema os querubins estarem um em cada quadrante do acampamento, não tem problema a sala do trono ser aqui em cima, não tem problema, a nação está sendo blindada pelo Eterno para que o inimigo não ataque, não tem problema nenhum, eu vou fazer o que eu quiser. E aí ele abre um precedente por ser líder. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quem almeja a liderança? Quando o Rabino Shaul escreve a Timóteos, ele fala: você quer uma coisa boa, você quer ser líder? É ótimo, saiba porém da sua responsabilidade. E nós estamos falando de ser líder de uma congregação, mas você, meu irmão, você já é líder na sua casa. A sua casa é uma mini congregação. Inclusive o Rabino Shaul fala isso para Timóteo, que o líder que quer cuidar do rebanho do Senhor, ele tem que saber primeiro cuidar da sua casa. Então quem tem que ser o líder? Ele tem que ser a referência na sua casa. Vou te fazer uma pergunta: Zimri era referência na casa dele? Sim ou não? Não. Tanto que não era referência, que fez uma besteira tão grande
que ele colocou em jogo não somente a sua casa, mas toda a nação de Israel. Os que estavam ali corriam perigo, porque ele era um dos líderes. Ele abriu uma porta para que o inimigo pudesse entrar. Então, trazendo isso para o nosso mundo moderno, nós vemos o seguinte: existem líderes e líderes. E infelizmente eu vou ter que tocar no assunto delicado agora. Nós temos notícia, conhecemos líderes que infelizmente não andam em santidade e abrem precedente para que todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade sejam atingidos por aquele mesmo tipo de pecado. E isso, irmãos, é uma coisa muito difícil, porque se o líder não estiver em santidade, se ele não estiver cumprindo aquilo que a palavra diz, se ele não estiver fazendo a parte dele, ele vai abrir brecha para que o inimigo possa entrar na sua vida. Se entra na vida dele, entra na casa dele. Se entra na casa dele, entra na casa dos liderados. Por quê? Porque há uma ascendência espiritual desta pessoa sobre os demais. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que saber o quê? Quem é o seu líder? Como é o caráter dele? Como é que é a vida dele? A vida dele é transparente? Você tem acesso a essa pessoa? Ele é uma pessoa confiável? Porque se não for... Por quê, irmãos? Porque quem não anda com gente que cumpre a palavra está debaixo daquilo que essa pessoa carrega. Assim como quem anda debaixo da autoridade de quem cumpre a palavra, essa pessoa recebe as bênçãos que o líder também está recebendo. Quem andou com Yeshua, com exceção de Yehudá, que foi o Judas, todos eles tiveram mortes dignas de servos do Eterno. Hebreus diz que o mundo não era digno daqueles homens. E nós temos que ter este padrão de liderança. E por que isso, irmãos? Porque se nós queremos herdar o Olam Rabá, o mundo vindouro, nós temos que ter uma vida digna diante do Senhor. Uma coisa que nós temos que procurar fazer é viver a Torá. Ah, Rabino, mas eu não consigo viver tudo de uma vez. Mas ninguém consegue. Inclusive, tem quantos mandamentos mesmo? 613. Nós podemos viver todos eles? Não. E por quê? Existem mandamentos que só dá para cumprir em Israel. Existem mandamentos que só dá para cumprir com o templo. E o templo está destruído. Então nós temos hoje 200 e poucos mandamentos que dá para cumprir. E esses a gente tem que cumprir. Inclusive o que nós estamos fazendo aqui, que é guardando o Shabat. Que é uma coisa muito importante, porque ele está ligado à criação. Então, na realidade, o Shabat não é assim. O Shabat é um mandamento. Ele não é só um mandamento. Ele é fundamentado na criação. E sendo fundamentado na criação, não tem como a gente dizer assim: ah, eu vou escolher se eu vou cumprir o Shabat ou é o domingate. Não tem como. Porque se está fundamentado na criação, ou eu cumpro o Shabat, ou então eu estou fazendo coisa errada. Lembrando que hoje é o 7º dia, hoje. Amanhã, que é o domingo, é o 1º dia da semana. Em Israel, se começa a trabalhar já amanhã. Os irmãos que me conhecem mais de perto aqui, sabem que amanhã em casa é dia de trabalho normal. É dia de pegar no pesado. Por quê? Porque não é o dia de descanso. Hoje é que nós estamos descansando. Então, se você parar para pensar, o líder ele tem que ser escolhido assim. E quando nós pegamos esse homem, o Zimri, nós vemos o seguinte: ele não teve nenhuma responsabilidade com o que ele fez. Ele colocou em jogo a vida de muita gente.
E aí nós temos que pesar os nossos atos, para a gente se lembrar o seguinte: a minha atitude vai causar problema só para mim? Ou vai causar problema para mais alguma pessoa? Alguém aqui vive numa ilha, isolado? Então se você fizer qualquer besteira, você não vai causar problema só para você. Tem uma cadeia de pessoas que estão envolvidas com você, e a primeira é a família, que vai ser atingida por causa do pecado. Então esse homem não pensou nisso, ele pegou e fez. Como Pinhas teve discernimento, o que Pinhas fez? Falou: não, eu vou fazer Kiddush Hashem, que é a santificação do nome do Senhor. E o que ele fez? Ele falou: não, eu vou acabar com essa bagunça aqui, e vou dar um jeito na situação. Só que a única forma de resolver o problema ali, era matando os dois. Aí você vai dizer assim: nossa, Rabino, mas ele então, ele assassinou os dois? Não, ele fez expiação do pecado, porque não dá para concordar em centenas de milhares de pessoas morrerem e os dois ficarem ali. O que Pinhas teve que fazer? Ele escolheu entre 2,5 milhões de pessoas, ou dois que estavam em pecado. Ficou fácil de escolher, né, irmãos? Entre 2,5 milhões e 2 pessoas é melhor matar as duas. Ah, misericórdia, mas o Senhor é amor. É, mas nesse caso aqui ele precisava punir o pecado. Por quê? Porque Israel não havia entrado na promessa. E se Israel não havia entrado na promessa, aquela atitude de Zimri podia fazer com que a promessa do Eterno fosse anulada, pelo pecado daquele homem e daquela mulher Cosbi, uma princesa midianita. Os irmãos entenderam isso? Os irmãos entenderam como é sério a postura de um líder? Vocês entenderam como é uma coisa forte o líder tomar uma postura? E aí eu quero mostrar para você que a postura de Pinhas, ele foi na realidade considerado um herói pelo próprio Eterno, porque o Eterno está falando aqui com Moshe e com Elazar, está fazendo um relato acerca de Pinhas. Isso é raro nas Escrituras. O Eterno elogiar alguém. Uma outra pessoa que foi elogiada pelo Eterno foi Jó. Quando o adversário apareceu lá, ele chegou e falou assim: viu? Você viu meu filho lá? Orgulho do papai. Isso sou eu que estou falando, né, irmãos? O homem poder estar sendo elogiado na eternidade. Então veja o calibre, o quilate desse homem, para poder receber isso. E agora Pinhas vai ser elogiado na sua ação. Isso significa que existem momentos em que nós temos que pôr fim ao pecado. A pessoa está pecando, está errando, está prejudicando os outros, põe fim. Não mata ninguém não, tá? Muita calma, não mata ninguém não, mas pelo menos cortar os laços é bom. Ah, Rabino, mas a pessoa não pode fazer isso com alguém. Pode sim, inclusive o Rabino Shaul aconselha a fazer isso. Se a pessoa está fazendo as coisas erradas e está se prejudicando, corte os laços com ela. Ele fala de um camarada chamado Alexandre, o latoeiro. Diz que é para tirar aquela pessoa e ficar longe dele. Por quê? Ele estava prejudicando a congregação. Entre o corpo e uma pessoa, de novo, ficou fácil escolher. Escolhe-se quem? Uma pessoa. Pense em alguém que te faz mal. Uma pessoa que é do seu convívio, ou de perto ou de longe, mas que todas as vezes que essa pessoa tem uma oportunidade de conversar contigo, a conversa é tensa, a conversa não acaba bem,
ou você sai chateado, ou a pessoa fala de uma forma ríspida ou rude com você. E a pergunta é bom conviver com uma pessoa assim? Por que então nós somos obrigados a conviver com alguém assim? Isso não é uma obrigação nossa, mas nós temos que amar a pessoa. Isso é diferente a gente conviver com ela. Nós não precisamos estar suportando uma pessoa que não quer dirigir palavras de amor e não quer obedecer como nós queremos. Tem pessoa que tira a nossa shalom. Esse homem, Zimri, estava tirando a shalom de uma nação inteira. As pessoas estavam correndo perigo, sem saber dentro de casa. Deixa eu concentrar um pontinho aí. Fala alto. Isso foi tão verdadeiro que a tribo dele perdeu quase 62%, quer dizer, perdeu 62%. Em números, a tribo tinha quase 60 mil pessoas. Agora, na genealogia aqui, de Pinhas, vai ter 22.200 pessoas. Uau. Perdeu muita gente. E se Pinhas não tivesse tomado partido do Eterno, talvez a tribo nem ia resistir. Porque ficou só 22.000 pessoas. Quer dizer, o líder ocasionou uma coisa muito grave também na tribo dele. Não foi só, eu vou lá ter prazer com a mulher e está tudo bem. Não. O seu prazer vai danificar muita gente. É verdade. Vai matar muita gente. E é tanto que a praga foi 24.000 pessoas. Nessa brincadeira de querer ter relação com a mulher que não podia, né? Os irmãos entenderam como isso é sério? Você entendeu como a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está fazendo? E uma outra coisa que eu queria abordar aqui, irmãos, é o seguinte: a Torá fala que Pinhas desviou a ira do Eterno. O que é ira? O que é ira? A palavra ira, remá, significa calor, desprazer intenso, indignação, ira, raiva, veneno. Sabe quando aconteceu alguma coisa, você chega, começa a ferver por dentro e a pessoa começa a ficar no pescoço aqui, vermelha, parece um pimentão? Não sei se você já passou por isso. Acho que não, né? Todo mundo é tranquilo aqui, é mansinho, né? Imagina, né? Mas isso foi o que aconteceu com o Eterno. Ele está dando uma descrição do que ele sentiu. Irmãos, o Eterno, ele é longânimo. Eu já expliquei o que é longanimidade. Eu vou falar de novo para o pessoal que está assistindo a gente aqui agora. Longanimidade é paciência esticada. Você pega a paciência, estica, então não dá mais. Mas longanimidade é isso. Para o Eterno ficar irado, foi sério. Imagine o grau de pecado que chegou para que o Eterno se irasse. Então, Pinhas, ele desviou essa ira dos filhos de Israel, como a Rebeca falou, morreram 24.000. De 59.000 passou para 22.000 pessoas. 2.200. Sim. Morreram cerca de 24.000 pessoas, de uma tribo. Na praga foi 24.000. Os irmãos estão entendendo o que aconteceu? Então, era para morrer mais gente. Mas a ação dele impediu a morte de muita gente. Mas mesmo assim morreu muita gente. Então, o pecado, ele tem uma consequência. Não adianta a gente querer fugir. O pecado vai cobrar um preço. Rabino Shaul diz que o salário, a paga que o pecado dá é morte. Nós acabamos de ver aqui, morreu um monte de gente por causa desse camarada, por causa do pecado dele, do líder. E aí, irmãos, o Eterno diz assim: portanto, eis que lhe dou a minha aliança de paz. A ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Criador e fez expiação pelos filhos de Israel. Então,
A gente vai perceber aqui nesse texto, irmãos, que a ação de Pinhas gerou algo na eternidade e ele recebeu um prêmio. Qual foi o prêmio? Ele recebeu uma aliança de Shalom perpétua, aliada com o sacerdócio. Então você imagina que o que ele fez foi algo tão tremendo, tão no espírito, que ele recebe como prêmio essa aliança. E depois nós vamos perceber que esse homem chamado Pinhas vai viver muito, porque ele vai aparecer lá na frente no livro de Juízes. Passou o livro de Josué e tem o livro de Juízes, ele vai aparecer lá na frente. Ainda falando de que ele tem muita força física e que ele era o mesmo. Agora você imagina como que esse homem atravessou todo esse tempo. Ele passou pelo deserto, atravessou o livro de Josué e chegou no livro de Juízes. Como assim? Ele recebeu não só uma bênção de aliança, mas ele recebeu o quê? Longevidade. Pode falar no microfone. Acho que é na tradição, né? A tradição do Midrash fala que ele viveu 140 anos. 140 anos. Já imaginou viver 140 anos com saúde? Viveu mais que Moisés e Arão. Com certeza. Porque matou um casal. Claro, Então, porque ele agiu de forma espiritual. Eu queria parar um pouquinho, irmãos, para falar o seguinte: quando nós fazemos alguma coisa no espírito, tem um resultado na nossa vida excepcional. Quando age na carne, começa uma tragédia. Misericórdia. Isso que eu acho que é muito importante a gente parar para pensar. Por que a palavra diz que eu tenho que andar no espírito? Para não satisfazer o desejo da minha carne. O que a carne quer? Só coisa ruim. Por exemplo, a carne estaria falando para a gente hoje: vamos ficar em casa, está meio frio lá fora, vamos ficar em casa aqui quentinho, tomando um chazinho, quem sabe fazendo alguma outra coisa aqui quietinho em casa, né? O que a carne diz? Não, vamos satisfazer o desejo meu. Eu quero, passa em algum lugar, sente aquele cheiro de torresmo, de bacon. Você já viu aquele desenho que o bichinho fica até boiando assim? E aí, irmãos, a carne vai puxando para essas coisas. Shabat, que nada, fazer do meu jeito. Por quê? Porque a carne, o nosso desejo, a gente chama isso de instinto. O que eu quero? Só coisa errada. Entendeu? Vou comer bastante. Comer saudável, comer segundo a Torá, não. Que aparecer na frente eu traço. Isso é carne, irmãos. Isso é carne. Se tiver uma situação difícil, o que a gente faz? Mente. Isso é carne. Estou numa situação boa, passo a perna em alguém, engano alguém. Qual que é o problema de ter um lucro fácil? Não é verdade? Qual que é o problema? Não. Alguém deixou um dinheiro ali, ninguém viu? Imagina. Quem não podia ver, viu? Por isso que carne é terrível. E andar no espírito é você pegar a Torá e saber que a Torá coloca esses limites para a gente. E aqui, Pinhas está colocando um limite. Pecado no arraial? Não, a gente dá um jeito no pecado. Pecado dentro de casa? Não, a gente tem que dar um jeito no pecado. Pecado na congregação? Não, a gente tem que dar um jeito na pessoa que está pecando. Chama e conversa. Não quer ouvir? Chama de novo com testemunho. Não quer ouvir de novo? Chama a congregação. Não quer ouvir de novo?
Saudações, tchau. Ai, mas o que aquela pessoa vai fazer? Eu não sei. Mas, de novo, nós temos que ter zelo pela casa do Senhor e pela congregação do Senhor. Irmão, você acha que a gente que é líder, quando chegar diante de Yeshua, você acha que vai falar o quê? Ô meu filho, vem cá, tá tranquilo, tudo bem? Vem tomar um cafezinho comigo aqui. Primeira coisa que Yeshua vai dizer, o que é? O que você fez com o rebanho que eu coloquei na tua mão? Vamos prestar conta aqui. E nós que somos líderes, vamos prestar conta diante do Senhor, da vida das pessoas, o que nós falamos, o que nós fizemos, o que nós ensinamos para essas pessoas. E aí, ou vem o prêmio, ou vem a palavra. Os irmãos estão entendendo a responsabilidade que o líder tem? Por isso, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Muito cuidado mesmo. A gente poderia então colocar que ele seria um tipo de Yeshua, né? De quando Yeshua entra na casa do Eterno e vê pessoas vendendo, e ele fica irado e começa a jogar as mesas tudo para o alto, né? Porque ele teve zelo, né? Da casa do Eterno, porque aqui ele vai ter zelo, né? Pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles. Então ele é um tipo de Yeshua também, que expiou o pecado do povo de Israel através dessa morte, né? Sim. Ele falou, entre morrer uma nação inteira, eu prefiro que os dois morram, né? Com certeza. E a coragem que ele teve também, porque ele enfrentou toda a nação e enfrentou os príncipes também, né? Porque um pouco antes que a gente estava vendo, os príncipes queriam matar Moshe e eles se levantavam para matar. Quer dizer, ele teve coragem e não pensou na vida dele. Ah, tipo assim, eu não vou lá porque ele é príncipe, eu posso correr risco de vida. Mas ele não pensou nisso. Sim. Ele pensou no zelo só. Ele pensou. Enfrentar tudo por causa do zelo da casa do Eterno. Exatamente. Você está falando uma coisa muito interessante. Ele não pensou nele. Ele pensou na vida dos outros. As pessoas que estavam sendo afetadas por aquele pecado. Tem hora, irmãos, que a gente tem que tomar uma posição. Ah, o fulano não vai gostar, mas o Senhor vai gostar? Se o Senhor gostar da nossa posição, então é melhor tomar uma posição. Ainda que Pedro, Paulo, fulano, ciclano não gostem. Não interessa, irmãos. As pessoas podem achar o que elas quiserem. O que nós temos que fazer é aquilo que é correto. É certo fazer isso que nós vamos fazer. Entendeu? Não adianta. Você vê que esse homem aqui vai se tornar um referencial em Israel. Eu queria citar uma coisa rapidinho para ele poder dar continuidade à Parashá. Eu queria falar um pouco da família de Pinhas. Como é que você acha que a família dele passou a enxergar? Isso é importante a gente poder entender. Porque eu estou falando agora como homem. Eu, homem. Como é que a minha esposa e os meus filhos me veem? Os irmãos entenderam? Porque eles convivem comigo. Os meus filhos já estão crescidos, têm as casas dele, têm os trabalhos dele, mas a minha esposa convive comigo o dia inteiro, todo dia. Qual é o referencial que eu passo para ela? Como marido, como servo de Yeshua. Os irmãos entenderam? Será que os meus filhos vão olhar para mim e falar assim: meu pai é honesto, meu pai é uma pessoa de oração, meu pai é uma pessoa que nunca prejudicou ninguém, meu pai fala a verdade? A postura de Pinhas mostra quem ele é, e com certeza a família teve, vamos dizer assim, um orgulho dele, pela postura dele. A postura, os filhos devem ter olhado e falado assim: esse é meu pai. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque no futuro, tudo aquilo que nós fazemos, os nossos filhos vão replicar. Ah, eu tenho zelo das coisas do Senhor, eu venho para a casa do Senhor toda vez, eu faço esforço para vir. Os meus filhos vão fazer a mesma coisa. Ah, não, quando dá eu venho, quando não dá, deixa para lá. O que o filho vai fazer no futuro? A mesma coisa. Aí quando o pai vai cobrar o filho, está arriscado a ouvir o quê? Você faz a mesma coisa e fica envergonhado.
Então aqui nós temos uma postura de um homem que está trazendo orgulho para o Eterno, para a nação de Israel e para a sua família. Então isso aqui é importante, porque está vindo de cima para baixo, não é de baixo para cima. A repercussão, irmãos, está vindo do céu para a terra, e isso é uma coisa muito importante que nós temos que parar para pensar na repercussão daquilo que nós estamos fazendo. Ela está começando onde? Tá? Deixa eu só um ponto aqui. Fala, ó. A importância dos descendentes dele, que Esdras, que é o escriba, né, que estava na Babilônia e tal, é descendente dele. Olha a importância de Esdras na história de Israel, né? Então, assim, o exemplo dele foi seguindo a linhagem dele também, né? Muito importante isso. Sim. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Por isso nós temos que fazer alguma coisa com a nossa vida. Rabino, mas eu ainda não estou lá, mas a gente pode ficar. A gente pode melhorar. A gente pode ter uma ação da gente dizer assim, não, eu vou fazer algo diferenciado para mudar a minha vida, para que eu possa ser como Pinhas, elogiado nos céus, uma referência na minha casa, na minha congregação, na minha nação. Ah, Rabino, mas eu sou pequeno demais. Mas quem disse que precisa de gente grande para fazer isso? Quem precisa de gente grande não é o Eterno precisa de gente disponível. Você está disponível? Se você estiver disponível, Yeshua pode pegar a minha vida e a sua e fazer com que a gente se torne esse tipo de pessoa. Tá? Então eu só quero... Tem uma pergunta, os irmãos querem fazer alguma outra colocação para que nós possamos dar uma caminhada aqui adiante na Paraxá? Então não, né? Então vamos para Números 26, quando depois da praga ter acontecido, né? O Eterno fala a Moshe e a Elazar, dizendo, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que Israel podem sair à guerra. Irmãos, veja bem, tem momentos que o Eterno vai falar para Israel, para que se tome a soma de quantas pessoas tem no acampamento disponíveis para a guerra. O que significa isso? Significa que o Senhor tem um exército preparado, contado, para poder acionar a qualquer momento. E nós precisamos ter a noção de que nós somos chamados para esse exército. Aqui é de 20 anos para cima. E por que, irmãos? Depois dos 20 anos é que o homem vai começar a amadurecer. Até 20 anos, o homem ainda eu vou usar uma frase aqui, né? Vocês não fiquem bravos comigo, o pessoal que está assistindo também não vai ficar bravo comigo, por favor, mas até 20 anos ainda é uma criança. Né? Só depois dos 20 e poucos anos é que o homem vai amadurecer para poder ter então um caráter diferenciado. Mas até então, ele ainda está pensando em coisas de criança. A mulher, ela amadurece um pouquinho mais cedo, e a mulher, ela tem como é que eu vou dizer assim, uma condição diferenciada, porque a mulher, aos 12 anos, ela já está pronta para ser mãe, ela já está pronta para assumir uma família. O homem não, o homem com 13 anos vai fazer bar mitzvah, não está preparado para nada. O negócio do homem hoje em dia dos meninos, né? É a questão lá do videogame, do celular e aquela coisa toda. Mas ele não está pronto para nada. Ele vai estar pronto depois dessa fase. Quando ele entender que a vida dele, ele está sendo preparado para uma guerra. E quando eu falo guerra, irmãos, eu não estou falando de pegar em arma e sair. Eu estou dizendo o seguinte, viver a vida hoje para Yeshua é uma guerra. É fácil você pegar e viver, fazendo as coisas certas, obedecendo o Torá, sendo honesto,
tem o seu tempo de oração. Será que é fácil fazer isso? Fala para mim. As pessoas hoje colocam obstáculos nisso. E hoje, irmãos, o mundo está fazendo as coisas, indo na contramão da palavra, querendo sufocar a nossa fé. Eu não sei se os irmãos viram, né? Eu também vi isso só ontem, a abertura das Olimpíadas. A afronta que eles fizeram, colocando os 12 discípulos de Yeshua, né? Com o próprio Yeshua de uma forma nojenta, né? Então, por que eles fazem isso? Para afrontar a nossa fé. Para dizer o seguinte, está vendo vocês que são judeus, porque eles estão falando de judeus, irmãos, não estão falando de cristianismo, porque Yeshua não era cristão, os 12 discípulos não eram cristãos, eles eram judeus messiânicos. Então nós temos que entender isso aí. Essa afronta não foi contra o cristianismo tomou isso para ele, mas foi contra nós, que somos judeus, dizendo o seguinte, aí ó, estão afrontando vocês. E por que isso, irmãos? Uma afronta gratuita, para o mundo inteiro ver. Para quê? Para envergonhar a gente, para tentar incitar a gente a querer fazer alguma coisa. Exatamente, é uma afronta contra o Eterno. Irmãos, o Eterno não se deixa escarnecer. Eu gostaria até que a gente tivesse acesso depois à informação do que essas 13 pessoas, que eram 12 mais um, né? O que vai acontecer com a vida dessas pessoas? Você acha que o Senhor vai deixar barato? Não deixa, irmãos. Por quê? Porque isso aí, irmãos, é uma coisa terrível que o mundo está fazendo contra a nossa fé, contra aquilo que nós estamos pregando e fazendo. Então, nós estamos numa guerra, irmãos. Nós somos chamados para a guerra. Nós somos chamados para esse conflito, entendeu? E quando o Eterno manda fazer um censo, uma contagem do povo, ele está querendo dizer o seguinte: prepare os meus filhos mais novos para uma batalha. Entendeu? No mundo nós vamos ter essa batalha. Existe uma batalha espiritual que é travada conosco todos os dias, quiçá o dia todo. A não ser que você não sofra tentação, mas toda hora aparece uma coisa terrível contra nós. Às vezes é num veículo de comunicação, às vezes você recebe uma mensagem, às vezes uma pessoa que quer te afrontar, você está na rua, a pessoa olha para você, eu ando de kippah e de tzitzit o dia inteiro, a pessoa olha e já dá aquela, torce o nariz, tipo assim, o que é isso? Quer dizer, nós somos alienígenas, o pessoal anda do jeito que quer por aí e não tem problema, mas nós somos alienígenas. Então você entende que está havendo uma batalha espiritual, e quando a gente pega Pinhas e a atitude dele, ele tomou uma atitude no espírito, porque ele viu a guerra que estava acontecendo espiritual contra Israel. E você deve se lembrar na Parashá Balak que o Senhor blindou Israel dessa batalha espiritual. Só que agora abriu a brecha, os demônios estão entrando. Você está percebendo, irmão, como que isso é diferente? Quando a gente está andando em santidade, nós somos atacados para sermos provados. Mas quando há pecado, o ataque vem para que haja correção, para que haja techuvá, arrependimento. Porque se a pessoa pecar e não arrepender, irmãos, só tem um lugar para onde ela pode ir. Sabe qual que é o lugar? É o inferno. O inferno com seus 7 níveis. Você sabia, né, que o inferno tem 7 níveis, né? Baruch Hashem. Assim como existem 7 céus, o inferno também tem 7 níveis. Então um é pior que o outro. Por isso, a gente precisa entender que essa contagem aqui é uma contagem para saber o seguinte: quantos estão prontos para poderem participar dessa guerra? Deixa eu pôr um ponto aqui. A Bíblia fala: conta o povo da idade de 20 anos, eram homens. Isso mostra para nós que os pais preparavam os homens para a guerra. Porque esses 20 anos ele é muito
para ele. Então, assim, será que isso aqui não é um exemplo para nós, pais, de que nós temos que criar os nossos filhos para uma guerra e ser independentes? Porque às vezes a gente, como mãe ou como pai, quer que o filho fique dependente o resto da vida da gente. Isso não é consciente, é inconsciente. Sim. Pelas nossas atitudes. Ah, não, eu não vou deixar ele fazer tal coisa que dá para ele fazer, ele pode aprender a fazer. Ah, não, eu não vou deixar. Então isso faz com que ele amadureça muito devagar. É verdade. E aí a gente pega pessoas com idade de 50 anos, não aguenta certas coisas, casa e tem que voltar para casa, às vezes do pai e da mãe, porque não aguenta uma pressão, não aguenta uma situação. Verdade. Então, assim, eu acho que a gente tinha que parar para pensar sobre esse negócio da idade de 20 anos, ele ir para a guerra. É. Muito importante. E uma coisa, irmãos, que eu gostaria que vocês também pudessem, a gente pudesse parar para pensar, é que nós não podemos mimar os nossos filhos. Entendeu? Tem que cuidar do filho. Mas o filho tem que ser preparado para ir, para criar família, para ser independente. Nós erramos a criação de filhos. A gente quer proteger, quer fazer tudo por ele. Sabe qual que é o que colocaram na nossa mente? Eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu nunca tive. Mentira! Para que você vai fazer isso? Você vai estragar eles? Um homem árabe, se eu não me engano, é da Arábia Saudita, um dos grandes bilionários de lá, falou assim, que os antepassados dele andavam de burro. Aí depois eles começaram a enriquecer, a ficar bem. Hoje eles estão andando de Ferrari. E estão dando tudo para os filhos, mas vai chegar um tempo em que eles vão perder tudo e eles vão voltar a andar do quê? De burro. Por quê? Para eles entenderem como que as coisas são, porque é tudo muito fácil. A gente quer realmente dar tudo para filho, não pode. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Tem que se preocupar e orar pelo filho. Agora, dar tudo para o filho, não. O Rebeca falou uma coisa que é verdade, a gente tem que chegar e falar assim, ó, vai lá e faz. Vai lá, se vira. Me ajuda com isso aqui. Vai lavar a louça, vai arrumar seu quarto. Outra coisa, irmãos, tem muito jovem hoje, né? Os influenciadores, né? Da internet, ganhando dinheiro aí, é um absurdo. Eu vi um menino numa feira, aí uma pessoa entrevistando ele, perguntando assim, você ganha quanto por mês? Ele falou assim, eu estou ganhando pouco, 50 mil reais. Pouco, 50 mil reais. Ela falou assim, qual que é o teu sonho? Ele falou, é ganhar 100. É ganhar 100. Ele chama de 100k, né? É 100 mil. 100k. E ela falou assim, o que você está fazendo para isso? Ele falou, eu estou trabalhando, estou fazendo isso assim, assim, assim. Quantos anos tem esse menino? 12. 12 anos. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Essa geração conseguiu as coisas muito fácil. E eles não dão valor para coisas. Porque eles podem comprar o que eles quiserem. Imagine um menino de 12 anos ganhando 50 mil reais. O que você faria se você tivesse ganhando 50 mil reais? Pensou, né? Espero que você pensou em continuar aqui também, né? Não, meu problema não é nem disso, meu problema é outro. É você continuar fiel ao Senhor ganhando 50 mil reais. Porque se você for fiel em 50 mil, ele vai te dar 500 mil. Eles não querem, mas eu quero, amém. Eu estou dizendo amém, tá bom? É ou é? Ministrando na vida deles, o pessoal aqui está bem devagar, está igual o carro álcool, né? Ainda não pegou direito. Mas, então, voltando para a questão dos filhos, que eu quero mudar de assunto, mas isso aqui é importante a gente entender o seguinte: filho, a gente precisa dar a educação correta. Nós erramos com isso, nós erramos na nossa geração, hoje os nossos filhos são fracos. O erro foi nosso. Nós erramos.
criando filhos desse jeito. Enquanto lá no mundo, lá em outros lugares do mundo, eles estão criando as crianças para poderem batalhar. Você pega um menino no Japão, ele tem que pegar e limpar o chão. Os meninos têm que limpar o banheiro que eles usam na escola. Eles têm que fazer a cama deles, eles têm que cuidar de tudo na escola. Isso é educação, irmãos. Ele tem que chegar e respeitar o professor, a professora. Hoje virou uma bagunça. Então qual é o nosso trabalho? É agora a gente parar com isso e pegar e colocar o filho no lugar dele. Vou falar uma coisa para você. Fique bravo comigo agora. Pai não tem que honrar filho, mas filho tem que honrar pai. Que negócio é esse? Ah, porque isso aqui. Baixa a voz comigo. Sou seu pai. Se você pegar a Torá, você vai ver que os filhos de Israel estavam sendo ensinados a isso, a ir para uma guerra e a se portar como homens. Porque depois que esse menino fosse para a guerra, ele ia ter uma família. E a hora que ele casasse com uma mulher, ele ia ser o que para ela? Homem. De verdade. Marido. É o cara que sai de casa para prover, resolve os problemas. É a pessoa que está junto da mulher, que a mulher sente segurança. Se você pegar hoje os relacionamentos, como é que é? Ficar. Eu até hoje não entendi o que é o ficar. Eu não sei se é para passar um tempo. Como uma pessoa falou para mim assim, é para fazer test drive. Eu falei, test drive do que, meu filho? Test drive do quê? Que horror! Não, eu estou falando sério, irmãos, que a gente não consegue entender a mentalidade. Porque nós estamos falando de almas que estão sendo edificadas. Se você pega, você não, né? Aqui ninguém vai fazer isso, mas se uma pessoa pega uma moça, tem um relacionamento com ela e tal, e depois manda aquela moça embora, a alma dela ficou ferida, e a alma do rapaz ficou presa àquela moça. A psicologia diz isso, a Torá, ela fala isso. Nós somos almas que foram criadas juntas no Gan Eden. Almas frágeis, inocentes, quando nós descemos para a terra. Por que a criança é linda? Porque a criança ela é completamente inocente, indefesa. Você pode fazer o que você quiser com uma criança. Uma alma pura, que acabou de descer do Gan Eden. E se transforma às vezes em monstros. Porque nós não sabemos administrar. Misericórdia, é isso, irmãos. Então, a Torá está falando de preparar para a guerra. Vamos preparar os nossos filhos para isso. Vamos educar os nossos filhos. Vamos dar aos nossos filhos aquilo que eles podem receber, não aquilo que eles querem receber. Para mim finalizar o assunto e mudar, nós vimos um vídeo de uma mulher que tinha uma filha, se não me engano, gritando, porque ela queria dar um celular para a filha, mas não tinha dinheiro para comprar o último modelo. Eu não vou citar o modelo aqui, irmãos, porque eu não vou fazer propaganda para... né? Mas não dava, né? Aquele da maçãzinha, né? Eu quero o último modelo e tal. E aí não deu, porque custava caro. Ela quis comprar um outro, a menina fez um escândalo, chutou, berrou. A mãe já ia dar um celular. Ainda estava exigindo que ia querer. É brincadeira, né, irmãos? Por isso eu estou dizendo para os irmãos que nós precisamos entender o padrão judaico, bíblico de educação. É pegar a criança e trazer. O que eu estou fazendo com vocês aqui, como adultos, é trazendo um nível de educação judaica de Torá para a sua vida. Só que tratando de forma diferente. Porque eu não estou lidando com crianças. Eu estou falando de adultos. Ah, Rabino, a gente precisa ser restaurado. Todo mundo precisa.
Mas essa restauração depende do nosso desejo de querer fazer Teshuvah. E fala assim, eu quero, me ajuda, me ensina, me conduz pela mão. Rabino Shaul diz que a Torá ela foi o aio, só que lá em hebraico está dizendo que ela foi o moré, o professor que conduz até Yeshua. Qual que é meu papel? É te levar para Yeshua e falar assim, fica firme com ele, porque eu posso passar, eu posso morrer, e daqui a pouco a gente pode não estar mais junto, mas Yeshua você nunca vai poder deixá-lo. Você pode abandonar a minha vida, você pode abandonar a congregação, você pode abandonar qualquer coisa, mas não abandone Yeshua. E eu estou aqui ensinando vocês, para vocês serem pessoas firmes, de caráter, para vocês ficarem embasados na fé em Yeshua, para vocês terem confiança nele. O resto é como a gente chama de perfumaria, né? É o que a gente vai fazer para poder deixar tudo mais cheiroso e gostoso. Alguma pergunta, irmãos, ou nós podemos mudar de assunto? Olha que eu estou dando oportunidade, hein? Rabino, voltar ao assunto do mundo, né, como está hoje, tem um vídeo que eu vi que eu fiquei bem surpreso. Acho que os irmãos viram. É um rapaz que tem lá em Brasília, ele é novo, né? Tem uns 25, 26 anos. Ele estava numa entrevista e estava falando sobre casamento, e ele acabou citando que ele casou com a esposa dele virgem, e os entrevistadores deram sarro dele, né? Tiraram um sarro, como que vão casar hoje em dia virgem sem fazer esse test drive? Sem test drive. Tiraram um sarro. Mas ele é um rapaz fundamental na palavra, né? Você percebe o caráter pela pessoa. Ele, da mesma forma que perguntaram, como que vai casar sem o test drive? E ele respondeu, quem garante que fazendo o test drive antes vai dar certo? É o contrário. Exatamente isso. Então, assim, vemos que no Brasil ainda temos jovens, né? De 20 e poucos anos que estão dando exemplo. É o mundo tira sarro, mas tem homens que estão firmes. Então isso é gratificante nós ver, né, que a Torá, né, esse caráter de Yeshua está vivo ainda, né? Temos essa esperança na nossa nação. E que, é verdade. Né, que isso seja exemplo para todos. Em nome de Yeshua, você vê que ainda há esperança para o Brasil, ainda há esperança para o mundo. Mas nós precisamos levar isso para as pessoas. Esse nosso exemplo, a nossa força, o nosso caráter, nós vamos levar para as pessoas, para que a pessoa possa entender o seguinte: aconteça o que acontecer, sabe? Eu não vou negociar a minha fé, eu não negocio meus princípios. Ah, mas você podia fazer isso aqui para mim? Você podia dar um jeitinho aqui para mim? Jeitinho do quê? Ah, porque fulano e tal. Não, peraí, não. Então, irmãos, a Torá, para nós, os princípios que estão ali determinados são inegociáveis. Ou a gente se mantém, irmãos, ou então não vai ter jeito. Entendeu? Só para me terminar aqui, falando do exército, lá em Números 26, 51, diz assim: estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Então, o pessoal que saiu do Egito, morreu aquele monte de gente, mas ainda tem o equivalente de homens aptos para a batalha de 20 anos para cima, com o mesmo número daqueles que saíram do Egito. Então, apesar de ter morrido muita gente, estava nascendo muita gente. Então não havia perda, a nação não estava diminuindo. Entendeu? Só para falar uma coisa para você, há uma curiosidade dentro da tradição judaica, que a tradição judaica diz que a Torá tem 600.000 letras, tá? Mas essas letras são o seguinte, não tem 600.000, tem menos, mas quando você soma a letra que está escrita sobre fogo preto e é fogo branco, dá 600.000 aproximadamente. Então, o que os nossos sábios querem dizer? Que
esse povo aqui eram como letras da Torá, andando pelo deserto até chegar em Canaã. Lembrando que as letras da Torá estão vivas. E que as letras da Torá, elas transformam a nossa vida quando elas são unidas. Os nossos sábios dizem que Mashiach pegou o alfabeto hebraico e começou a organizar as letras da Torá, criar palavras, e com elas ele criou o universo. Eu não sei se você entendeu o que eu estou te dizendo agora, que quando nós nos organizamos e nos juntamos, nós podemos criar qualquer coisa. Porque nós somos essas letras da Torá, que juntos nos unimos, para que os nossos projetos possam seguir adiante, nós possamos conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Os irmãos entenderam isso? Isso é muito tremendo, irmãos. Eu estou ensinando algo para vocês aqui, para vocês entenderem por quê. Nós cantamos uma música e às vezes a gente não entende. Qual que é a música? Inematov. O que diz Inematov? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos se sentem em unidade. Por quê? Porque ali o Eterno derrama a bênção, como óleo, vai descendo da cabeça, da barba, pelas vestes, e ali o Senhor ordena a bênção. Quando nós estamos em unidade, como essas letras da Torá que estão se unindo, como esse povo aqui que foi contado como um exército, porque a contagem aqui é para determinar onde está, qual é o número do exército, não é só para contar o povo, não quer saber do povo, ele quer saber do exército. Nós estamos sendo então contados hoje como um exército que quando está bem unido, qualquer coisa que nós fizermos da nossa unidade vai resultar em bênção. Porque ali o Senhor derramará a bênção. Vai haver unção entre nós, vai haver unção sobre nós. E a unção vai fluir através de nós para as outras pessoas. E a unção quebra o jugo, né? E outro detalhe também da Torá é que uma letra não pode ficar longe da outra. Elas têm que estar um pouco pertinho, né? Mas elas também não podem ficar uma em cima da outra. Se não perde o significado. É, porque você não pode querer sobressair sobre seu irmão, né? Então é muito lindo isso. Ela não pode ficar longe, mas também não pode ficar uma em cima da outra. É verdade. Né? Porque senão você vai ali e passa por cima do seu irmão, né? Não pode. É verdade. A unidade é sentando cada um no seu lugar, mas não longe. É. Cada um ocupa o seu lugar e faz aquilo que lhe foi ordenado. Deixa eu caminhar um pouco adiante aqui, irmãos. Eu quero falar sobre Números 26, dos 52 ao 56, que fala da herança. Entendeu? Uma herança que seria distribuída. E que tipo de herança que é essa aqui? Tá? A palavra herança aqui em hebraico é nahalá. Ela fala de herança, legado e possessão. É a herança física, não é herança espiritual. Não. Quem tem família muito grande tem uma herança grande. Quem tem família pequena tem herança menor, não pequena. Preste atenção nisso. Aqui é uma coisa muito interessante, irmãos, porque o Senhor já está prometendo para os filhos de Israel que há uma herança esperando por eles. Você acredita que a palavra do Senhor está viva? Quantos acreditam nisso? Se você acredita, o que você acha que está preparado para a gente essa semana? Uma herança. Não é isso? A Torá, a gente não vive ela toda semana, porque a semana que vem não tem outra porção da Torá. Então essa semana de hoje está falando para a gente sobre algumas coisas muito interessantes, e entre elas está a herança. Então olha só que interessante, o povo de Israel teria uma herança
para que eles pudessem estar recebendo em Canaã, e a herança estaria pronta para eles. A herança, irmãos, você não faz força. A herança alguém já fez e vai te entregar algo. Vocês vão entender o conceito de herança? Eu tenho que trabalhar para a minha herança. Não, alguém já trabalhou para você. Você vai receber. Alguém vai assinar um papel e falar assim: agora é teu. Os irmãos entenderam isso? Então isso é uma coisa muito interessante, porque quando ele fala que isso vai ser decidido por sortes, né? A palavra goral em hebraico significa uma sorte ou um quinhão, mas isso não vai ter intervenção do homem. Quem vai decidir o tamanho da herança é o Eterno. Então não é, eu quero uma herança desse tamanho. Não, você vai receber a herança de acordo com aquilo que o Senhor tem prometido para você e que Ele vai direcionar para a tua vida. Porque aquela herança você vai viver dela. E falando nisso, tá? Falando em herança, né? Nós temos uma coisa muito interessante, porque quando as tribos foram ser distribuídas, né? O Midrash fala uma coisa muito interessante, que a terra foi dividida em 12 porções. Cada uma tinha um tamanho. Seriam os 12 estados. Porque cada tribo representa um estado aqui no Brasil. Tá? Então, cada um deles iam receber uma porção. E como é que decidia isso? Né? A Torá, o Midrash diz que uma coisa interessante, né? Diz que Yehoshua e Josué, o sumo sacerdote, eles reuniram todo o povo, e o espírito de profecia estava sobre Elazar, que era o sumo sacerdote. À sua frente havia as urnas contando as inscrições com os nomes de cada uma das tribos e as outras das porções. Então aqui tinha o local onde ia ficar e aqui o nome da tribo. Então ele pegava uma aqui e outra aqui. Só que antes disso o Senhor falava com ele, disse para o povo que você vai pegar a tribo tal para o lugar tal. Do jeito que o Senhor falava, ele tirava aqui correspondente. Os irmãos entenderam o que é o espírito de profecia? O Senhor fala antes e faz cumprir. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa linda. Então, eles testemunharam esses milagres. E o povo de Israel ficou muito, como é que eu vou dizer assim, animado, né? Porque todo mundo aceitou o território que recebeu sem reclamação, porque eles estavam vendo que ali a forma de distribuição era um milagre. Quando eu e você recebemos uma bênção, nós não podemos reclamar. Entenda isso, irmão. Se a gente tem que pegar e colocar as mãos para o alto e falar: Yeshua, eu só quero te agradecer muito. A gratidão atrai mais bênçãos, e a murmuração atrai morte. Todo o povo que murmurou no deserto, aconteceu o que com eles? Morreram, irmãos. Entendeu? Morreram. A gente pode dizer que a nação de Israel, primeiro, a gente já sabe, é um milagre. E toda a divisão, quem fez foi o Eterno. Adão, você vai ficar lá em cima. Judá, você vai ficar aqui embaixo, no sul. Quer dizer, toda a divisão, quem proporcionou tudo isso foi o próprio Eterno. Porque na hora de tirar o sorteio, o Eterno é que conduzia as mãos, né? Exatamente. E outra coisa interessante, que cada tribo pegou aquilo, por exemplo, uma casa, eu preciso de 3 quartos, porque minha família é grande. O Senhor entregava para ele a casa com os 3 quartos que ele precisava, né? 3 quartos é família grande? Eu estou dizendo assim. O pessoal tinha 12, 15 filhos. Mas às vezes, então tinha que ser uma casa com mais quartos. Eu estou brincando com a Rebeca, irmãos, aqui.
Para nós, o transporte é grande. As meninas podem dormir juntas. Mas Empilhado, né? eu creio, conhecendo o Eterno, como eu ando com ele há muito tempo, eu creio que era assim. O Senhor, antes de entregar a terra, falava com o povo de Canaã: faça um quarto, faça um banheiro, faça uma cozinha grande. Então eles mesmos construíam aquela casa do tamanho que a família ia chegar e ia precisar, porque as famílias não precisavam construir nada, as casas estavam construídas e todos os bens dentro da casa. Vamos pôr hoje. Põe uma televisão grande, que ele gosta de televisão grande, que é mais gostoso, né? Uma mesa enorme, que a família é grande. Então, assim, o povo de Canaã, Um lugar para churrasco. uma cozinha enorme, churrasqueira, uma suíte, uma banheira de hidromassagem. Então, Opa! Melhorando aqui. Né? Isso é claro. Eu creio que o povo de Canaã, eles tiveram que juntar, o ímpio junta para o justo. Aleluia. Então eles faziam as casas para o povo de Israel chegar e já está tudo. É verdade. E outra coisa, irmãos, que a gente vai falar de herança aqui, vai ter agora Levi. Qual que é a herança de Levi? Senhor. O Senhor. Levi não tem herança, o sacerdote não tem herança. Qual que é a porção que eles vão receber em Israel? Nenhuma. Aí é que entra uma outra coisa muito interessante. O povo tinha que cuidar dos sacerdotes e dos levitas. Para quê? Porque eles estavam trazendo a presença do Eterno e a instrução da palavra do Eterno. Então eles tinham que cuidar dos sacerdotes. E eles cuidavam, irmão. Você vai ver aqui todos os sacrifícios, tá? A Torá fala do sacrifício, uma parte do sacrifício era de quem? Do sacerdote. Uma parte dos votos era do sacerdote. Quando era para entregar as primícias, entregava para quem? Para o sacerdote. Para quê? Para o sacerdote poder viver e cuidar da família. O Midrash conta que em Israel, quando havia época de festas, o templo funcionava 24 horas, por turnos. Os irmãos lembram que Davi instituiu esses turnos. Quando Davi institui, e o templo está funcionando depois, quando Salomão constrói, o povo está chegando em Jerusalém. E cada um chegava num horário, irmãos, porque eles estavam vindo de lugares diferentes, eles vinham a pé. Não tinha carro. Não tinha locomoção. Vamos fretar um ônibus para ir para Jerusalém. Não tinha como, né? Fretar ônibus naquela época. Então eles chegavam em Jerusalém e iam direto para onde? Para o templo. Eles não iam dormir, eles iam para o templo. De madrugada eles iam para onde? Para o templo. Chegavam lá, tinha sacerdote oficiando, então eles entregavam as ofertas para o sacerdote de madrugada. Aí eles entregavam os dízimos para o sacerdote de madrugada. As primícias eram entregues nas mãos deles, no horário que eles chegavam. Então, cada turno de sacerdotes, o pessoal recebia a sua devida porção. Olha que coisa linda, irmãos. Ninguém ficava de fora. E quando chegava um determinado momento, quando era para trocar o turno sacerdotal, 6 horas da manhã vai trocar o turno sacerdotal. Aí um dos sacerdotes se levanta e ele chama os demais sacerdotes. Irmãos sacerdotes levíticos, levantai-vos para o serviço do Eterno. Ele falava isso 1, 2, 3 vezes. Como é que isso se chamava no jargão sacerdotal? O canto do galo. Os irmãos entenderam isso? Quando Yeshua falou para Kefa assim: o galo vai cantar 3 vezes antes que você me negue. Então os sacerdotes fizeram a chamada e logo depois ele negou o Senhor. E o que Yeshua disse para ele? Não volta para o mundo, continua cuidando do meu rebanho. O que Kefa fez logo depois? Yeshua morre, Yeshua morre e ele vai para onde? Vou pescar. Vou voltar agora a ser pescador. Ele vai, está pescando, e aí Yeshua aparece. Não tem peixe aí não? Ele diz, não tem não. Nós passamos a madrugada inteira sem pescar.
Lança a rede para o lado direito. Misericórdia. Tem a noite inteira no ar-condicionado. Ele falou: ó, vamos fazer o que você está dizendo. Quando ele lança a rede e vem os peixes, ele chama o pessoal para ajudar. Ele olhou e falou assim: peraí. Quem é esse homem? Entenda uma coisa, irmãos. Nós não podemos abandonar o ministério que Yeshua nos entregou. Se você tem um chamado para o ministério, saiba, não vai ser fácil. Mas o Senhor cuida daqueles que Ele chama. E ainda que você queira voltar para o mundo secular, o Senhor vai te apertar até você voltar. E aí Ele vai sustentar a sua vida de uma forma milagrosa. E eu acho que eu estou falando isso para alguém que vai assistir a gente em nome de Yeshua. Mas eu queria te falar uma coisa. Cuide dos seus sacerdotes, você que está ouvindo a gente agora. Cuide dos seus líderes, para que ele não precise voltar para pescar, e para que ele possa cuidar da sua alma, em nome de Yeshua. E eu queria, irmãos, só fazer um comentário aqui, ainda falando sobre herança, né? Sobre as filhas de Tzelofhad, que é Números 27, de 1 a 4. Aqui vai ter algo que eu considero tremendo na Torá. Tremendo. Por quê? Porque quando foi distribuída a herança para cada um, essas mulheres aqui, né? Essas 5 mulheres falaram assim: peraí, papai morreu. Segundo o Midrash, ele tinha ido catar lenha no Shabat, foi apedrejado e morreu. Papai morreu, nós vamos ficar sem herança? Ué, não pode? Agora eu queria que você percebesse a perspicácia destas mulheres. Uma mulher que fala assim: eu não vou ficar sem a minha bênção. Eu não vou ficar. Elas foram fazer o quê? Se apresentaram diante de Moshe. Você já imaginou 5 mulheres? Você sabe que não podia. Você lembra que eram só os homens que chegavam a Moshe, né? Essas 5 mulheres quebraram um protocolo. Entendeu? Foram lá, se apresentaram diante de Moshe e falaram: ó, o negócio é o seguinte, Moshe. Papai morreu e tudo, e a nossa herança? Agora vai jogar a gente onde? Nós vamos ficar sem lugar para morar? Nós não vamos ter um quinhão da terra porque o nosso pai morreu? Nem Moshe sabia a resposta. Algo inédito na Torá. Moshe não sabia a resposta, irmãos. E aí vai sair daqui um princípio que existe hoje no direito mundial, que é o direito à herança das filhas. O filho não tem filho, a herança vai para quem? Para a filha. Se tem mais uma filha, vai para as filhas, porque isso não existia antes, irmãos, porque só o homem herdava, porque a mulher ela se casa. Mas nesse caso aqui eles estão aonde? No deserto. Eles não têm herança ainda, irmãos, e essas 5 mulheres não iam ter lugar para morar. O que você acha que elas pensaram na hora do sorteio? O que nós vamos fazer? Nós vamos morar onde? No deserto. Nós vamos ficar aqui no deserto, morando aqui? E agora? 5 mulheres pensando. Muita coisa, né? Irmãos, pense bem, a Rebecca está falando aqui, para você que está me ouvindo aqui, ela está falando de 5 mulheres pensando ao mesmo tempo. Uma mulher pensando já é complicado, imagine 5. Você que está me ouvindo agora, imagine 5 mulheres pensando. As irmãs, inclusive, aqui estão rindo daquilo que eu estou falando, porque elas estão imaginando a cena de 5 mulheres juntas, né? O que deve ter dado o resultado. Que bom que aqui o resultado vai ser esse.
Mas 5 mulheres juntas tem muita coisa para sair nesse negócio, né? Porque também elas iam ficar soltas, porque como elas não tinham maridos, elas iam ficar onde? Porque não tinha herança na hora que chegasse em Canaã, né? E elas só mulheres, não tinham um irmão, não tinham um pai, elas não tinham onde morar. Então elas pensavam muito rápido. E outra, coragem dessas mulheres de enfrentar Moshe, o sumo sacerdote e os príncipes. Porque os príncipes podiam ter dado uns tapas nela. Não vai lá não, você, imagina, vocês irem lá conversar com Não quer falar com você? Que petulância é essa de você? Né? Fica quieta aí, mulher. Irmãos, é maravilhoso a gente ver que elas fizeram com que houvesse uma nova lei. Eu queria falar um pouco para vocês que são mulheres aqui, a importância da vida de vocês. Quando vocês abrem a boca no momento certo e pela coisa certa, quem intervém em favor de vocês é o próprio Senhor. Queria que vocês entendessem isso agora. Que lindo que é isso aqui. O Senhor vai falar com Moshe, dizendo o seguinte: as filhas de Tselofehad falam que é justo. Olha o Eterno elogiando as mulheres. Essa paraxá tá chique, né? Elogiou Pinhas, agora está elogiando 5 mulheres. Isso deve ser uma honra, irmão. Já imaginou como é que elas ficaram depois? O Eterno concordou com a gente. a lei veio de baixo para cima. Não foi o Eterno mandando a lei de cima para baixo. Porque aqui a lei vai ser feita porque alguém veio reivindicar. Não é uma Torá que está vindo de cima, é alguém que está reivindicando e está sendo feita uma lei para essa reivindicação. Aqui é um problema que está virando Torá, está virando mandamento. Olha só que interessante, irmãos, um problema se transformando em mandamento. E isso é muito lindo, irmãos. Por isso que eu falo para vocês, mulheres, que quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, no Espírito, o que vai resultar disso? Vai resultar uma bênção para a sua vida e para a sua família. Entendeu? Vocês vão conseguir extrair algo, vocês vão orar e pedir ao Eterno, porque aqui vai ser levado diante do Eterno. E o Eterno vai dar o quê? Um voto a favor de vocês. Aleluia! Por isso que o judaísmo diz que o Eterno ouve mais vocês do que a gente. Né? Então, por favor, já que Ele ouve mais vocês do que a gente, por favor, estejam orando mais por nós. Tá vendo? Quase não teve resposta aqui. A Bíblia é engraçado que as mulheres, né, elas adoram ter razão, né? Eu fico imaginando essas 5 mulheres com razão junto com o Eterno. É verdade. Né? Mas a mulher, eu vou falar uma coisa para você, Ramon, a mulher sempre tem razão. A última palavra é sempre nossa. Sim, senhora, claro, claro, amor, tudo bem, amor. A última palavra é nossa. Vai contrariar. Vai contrariar para você ver. É só isso na causa, né? Mas para você ver o padrão que está sendo dado aqui na Torá. Isso aqui é uma outra coisa, irmãos, que a gente precisa parar para ver. O padrão do Eterno a nível de herança. Nós estamos falando de herança ainda. Entendeu? Então você pode reivindicar do Senhor a sua herança. Se tem alguma coisa solta na sua vida que precisa ser trazida, reivindique isso como uma herança. Entendeu? Faça isso. Para ela não perder a herança caso ela morresse, né? Coloca ali para os irmãos aqui também poderem ouvir. Por favor, fala para a gente. Ô Rabino, e tem uma coisa importante que tem que falar aqui, só que Deus deu uma lei para elas que elas não poderiam casar com homens de outra tribo. Isso. Porque senão elas iam perder a herança. Aí elas casaram com os primos dela, os benjamitas. É verdade, tem isso também, né? A complementação da lei tinha que manter a herança dentro da tribo. Né? Foi boa a colocação, né, do Antônio aqui, para poder dizer para a gente o seguinte, que tem que ficar dentro de casa a bênção, não é para distribuir para os outros, não.
O Senhor vai dar bênção para você desfrutar dela e sua família. Ah, depois eu quero desfrutar, eu quero distribuir para os outros. Ok, mas primeiro desfruta você e sua família, porque a bênção está sendo dada aqui para Israel. Então isso é importante a gente parar, para a gente pensar também nisso, tá? E uma outra coisa, irmãos, que eu acho que é muito importante, é que aqui o Eterno ordena a Moshe, mas o que aparece aqui é o tetragrama, significando que eu me torno aquilo que me torno, eu serei o que serei. Então o que está acontecendo? O Eterno está se tornando para aquelas mulheres a sua herança. Elas vão receber um pedaço de terra, porque o Senhor está se tornando isso para elas, porque pela lei antiga elas não teriam direito, mas aí o Senhor dá para elas o direito, e complementando a lei, tem o quê? A condição de vocês se casarem dentro da tribo, para não desfigurar a tribo, e para que toda aquela possessão permanecesse dentro da família, porque cada tribo é uma família. Os irmãos se lembram disso, né? Lógico que são 12 irmãos, e cada tribo, então é uma família, é para ficar tudo dentro da família, ok? Vamos passar mais um ponto aqui. Eu acho muito interessante a humildade de Moshe, dele não querer resolver o problema, porque a mulher, deixa pra lá, a mulher, se fosse homem, ela até dava atenção, mas ele não, ele chamou, elas vieram e ele deu atenção, e ele levou a causa delas perante o Eterno. Eu acho muito interessante isso, que ele teve essa humildade de levar, de aceitar essa reivindicação, porque era inédito, é igual o irmão está falando, se elas iam ficar soltas, mas ao mesmo tempo elas tinham que casar com alguém, porque elas entram dentro da tribo. Aqui não, aqui no caso elas não podem casar com o outro, por quê? Porque vai tomar um pedaço da tribo do outro, ele não pode, né? Mas ao mesmo tempo ele aceita essa reivindicação, mesmo sendo o nível de homem que ele é, de entender a lei, de ter sido dado para ele, ele não sabia a resposta. Sim. Isso é importante a gente dizer, eu não sei. Sim. Meu que eu rabia, será quem foi? Eu não sei te responder. Mas quantas vezes isso aconteceu, irmãos, comigo, da pessoa me fazer uma pergunta, eu falo, eu não sei, eu vou consultar. Eu vou lá olhar, porque ninguém sabe tudo, irmãos. Agora eu quero só enfatizar uma outra coisa aqui, porque eu vou terminar para achar agora. Eu queria enfatizar uma coisa aqui, a importância que o judaísmo dá para a mulher. Porque todo mundo fala que o judaísmo é machista. Não, o judaísmo, a gente não tem isso com mulher, não. Mulher... Não é não, irmãos. A mulher tem um papel fundamental dentro do judaísmo, dentro das congregações, das sinagogas. Entendeu? O Eterno ama as mulheres, e Yeshua ama as mulheres. Ele teve 12 discípulos, mas quem deu apoio para ele em background foram quem? As mulheres. Quem foi a primeira pessoa que viu Yeshua? Uma mulher, por isso que eu não disse essa história. Entendeu? Foi uma mulher. Então isso é uma coisa séria, irmãos. A gente considerar o papel da mulher no ministério de Yeshua. Então, para mim terminar, Números 27, do 12 a 14, fala está chamando Moshe, falando assim, sobe, tá? Sobe ao monte, né? Porque eu vou te recolher. Você vai subir ao monte de Abarim, vai ver a terra, e eu vou te recolher. Então, o Eterno já falando com Moshe o seguinte, meu filho, você vai terminar o seu ministério aqui e vai acabar o teu tempo aqui. Uma coisa que eu sempre digo, irmãos, eu falo isso com a Rebeca, eu tenho orado falando isso com o Senhor, que o Senhor não precisa de um motivo para que a gente morra. Precisa de um tempo determinado. Moshe aqui está padecendo de que enfermidade para morrer? Não tem enfermidade. Moshe não tem problema nenhum. Ele vai morrer da forma mais linda que tem. Segundo o Midrash, o Eterno veio e deu um beijo nele, e a alma dele foi levada para a eternidade. Ô meu pai, pudesse eu morrer assim também, né? Seria lindo. Não, estou falando sério, mas não ter
assim, fulano morreu de ataque cardíaco, fulano morreu disso, morreu daquilo. Não! Morreu por quê? Porque o Senhor falou com ele que era a hora de ele morrer, deitou, o Senhor veio e levou. Acabou! Os irmãos entenderam isso? É a forma mais linda que tem de morrer. Essa morte é a morte do justo. Lembra quem quis morrer assim? Bila. Morreu a morte do justo. Oh, coitado, né? Morrer assassinado. Mas olha que coisa tremenda. Alguma coisa? Quer falar? Nem teve morte. Era essa a palavra que eu falava. Sim, não teve morte, tá? Ele foi recolhido ao celeiro do Pai. Então, para encerrar aqui, né, porque nós já estamos em cima da hora, pode falar. Amém. Os rabinos cabalistas, eles ensinaram que o motivo verdadeiro de Moisés ter sido recolhido nesse momento é por conta do seu mérito e todo o tempo que ele serviu ao povo de Israel e o Eterno. Se ele entrasse na terra de Canaã, por conta do mérito dele e da glória dele, a era messiânica ia começar no exato momento que ele entrasse. E por conta disso, Deus não permitiu que ele entrasse na terra de Canaã, e em recompensa fala aqui, né, que pediu para ele subir no Monte Avarim. Só que ele subiu no monte, de onde ele estava ali, ele não conseguiu enxergar a terra de Israel toda. Diz que Deus pegou, diz que em espírito levou ele ao meio de Israel para ele poder contemplar a terra de Israel como uma recompensa a ele. Porque se ele, como está falando aqui, fala aqui no versículo 20, e darás do teu brilho a ele. O Josué fala por conta desse brilho, e a era messiânica ia começar, e ia acabar não ocorrendo um propósito de Deus. Muitas pessoas iam deixar de serem salvas por conta disso. É verdade. E o que você está falando, Antônio, é tão tremendo que o pessoal fala assim: mas como é que ia fazer isso? Filipe foi trasladado. Isso é possível fazer? Lógico que é, pegar de um lado para o outro. Isso é ficção científica, não, isso é Bíblia. Né? Isso é Bíblia. Entendeu? Então, como o irmão Antônio está falando aqui, a tradição diz que ele pegou Moshe, levou Moshe, mostrou toda a terra de Israel, né? E depois, quando Yeshua está em Israel, Moshe aparece lá e ele pisa na terra. Então, tem mistérios por trás disso. Agora não dá para a gente falar que a Paraxá praticamente já acabou. Eu só vou falar da unção de Josué aqui, mas você entende que tem mistérios nas Escrituras que nós só vamos ter certeza 100% quando a gente estiver com o Senhor. Entendeu? E é uma coisa interessante, a Brit Hadashah concorda com a Torá. Ela está em linha com aquilo que a Torá está nos mostrando. E os sábios? O importante é isso aqui, a sabedoria judaica, os nossos Rahamim, os nossos sábios, tudo que eles falaram está dentro da Brit Hadashah. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. E na verdade Moshe viu aquele de quem ele escreveu. Né? O tempo todo da Torá ele está escrevendo sobre Mashiach, né? Sobre Mashiach. E ele viu o próprio Mashiach ali na terra, de onde ele tanto desejou estar, né? E eu fico imaginando, irmãos, como foi o bate-papo dos três. Foi uma reunião. Imaginou os três sentando num conselho celestial? Falando da morte e ressurreição. Entendeu? A palavra sod em hebraico, segredo ou mistério, ela significa isso, uma reunião de um conselho celestial para se chegar em um consenso, para se tomar uma decisão. Então você imagina Moshe, Eliyahu e Yeshua, os três batendo papo. Messias, a lei e os profetas, né? Os três reunidos. A representação ali. Exatamente. Mas os irmãos entenderam que coisa tremenda que aconteceu ali, irmãos. É por isso que eu digo para vocês que existem mistérios que nós não entendemos. Obviamente que essa não é uma experiência para todos, né? Mas aqui de vez em quando a gente pode falar: Yeshua, deixa eu participar de um negócio desse aí, por favor, né?
Eu sei que a gente é finito, é pecador, a gente não vale nada, mas Yeshua tem misericórdia aqui, deixa a gente passar por isso. Então, encerrando a Paraxá, eu só queria falar sobre o momento em que Moshe, então, o Eterno fala que ele vai escolher Yehoshua, que é Josué, e Moshe põe as mãos e transfere a unção para ele. E não dá para mim falar disso agora, mas Yehoshua, que é Josué, vai fazer um milagre também único na história. Quando eles estão lutando, ele manda e dá uma ordem para o sol e a lua pararem. Ali tem um outro mistério por trás disso, tá? Que a ciência comprovou que falta um dia na história da humanidade e Josué é responsável por quase tudo isso. E depois teve Ezequias, que ora e o relógio volta e falta mais um pedaço do tempo. Então, tudo isso unido, irmãos, é Bíblia. É a gente ver que o que nós fazemos hoje, de colocar a mão sobre alguém e enviar essa pessoa, é bíblico. Transferir a unção para alguém, é bíblico. Entendeu? Quando você coloca a mão para alguém e libera a unção, Moshe fez isso com Josué. E o tremendo disso é que quem ordenou fazer isso foi o Eterno. O Eterno deu o padrão e Moshe seguiu. Que nós fazemos até o dia de hoje. Aleluia. Amém, queridos? Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua atenção. A gente vai se ver na nossa próxima Paraxá. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, 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 toda rabá.